Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais de aspectos práticos, já que vocês falaram em escarificação e etc., sobre para a gente tentar diminuir essa compactação, com relação a manejo prático, disco ou açucadora, quais os benefícios que eles podem ter e como que eles podem melhorar essa relação da planta com a física do solo, com o solo em si. Acho que agora sim começa o Vitor, depois a Amanda vai falar qual seria essa interferência na parte de fertilidade do solo. Bom, Lucas, assim, ó, essa questão, né, ela é bastante interessante, né, também a gente não tem a resposta pronta, né, isso aí depende do tipo de solo que tu está trabalhando, né, o tipo da semente que tu está trabalhando, tá? Assim, de maneira geral, os principais estudos que a gente tem aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, nos dizem, então, que o sistema, né, de facão, que o pessoal chama, né, ou com haste sulcadora, é o que apresenta melhores condições físicas, né, para a planta se desenvolver. Tem um trabalho, esse trabalho que está apresentando aí do Rodrigues, né, é uma tese ali de Santa Maria, que ele avaliou, então, esses equipamentos, né, diferentes mecanismos, né, em área de coxilha e em área de várzea, né? Então, assim, pode observar que não apresenta grandes diferenças, né, entre coxilha e várzea. Então, se nós comparar ali a coluna na cor cinza e a coluna na cor marrom ali, em cada uma desses equipamentos são profundidades muito semelhantes, né? Então, pegar o disco ondulado, né? Na coxilha aí, ele trabalhou a 5,6 centímetros e na várzea 7,8. E assim todos os demais equipamentos ali, né? A haste sulcadora, né? Que o pessoal chama de facão também aí em alguns locais, ela nos deixa, então, ela nos dá uma garantia que talvez essa primeira camada aí, em torno de 10, 12 centímetros, que é onde normalmente ocorre a compactação em plantio direto, né? O pessoal de Santa Maria trabalha muito com isso, o professor Suzuki, que está lá em Pelotas hoje, né? Trabalha aí de 8, 7 a 8 centímetros até 15 centímetros. Então, nessa camada, naturalmente e por ação de máquinas, a gente tem um pouco mais firme, um pouco mais compactado. Então, eu utilizando uma haste sulcadora, eu consigo romper essa camada. Então, me dá uma garantia que a planta vai ter um desenvolvimento radicular inicial mais facilitado. Porém, a haste, ela é mais cara se a gente for medir, né? Porque ela demanda maior tração, né? Com isso, eu tenho um consumo de combustível maior e com isso, então, também eu tenho um desgaste do equipamento maior. E aí, então, nesse trabalho que foi apresentado, ele faz uma comparação, né? Em que o custo por hectare em utilizar o equipamento com a haste ficou em torno de R$ 45 por hectare para fazer o plantio. E aí, quando ele usa o disco duplo, esse custo cai para R$ 20 por hectare. Né? Então, é quase que o dobro, né, do custo financeiro. Então, tu exige mais do teu equipamento, tu tem leva mais tempo, porque a maior exigência na máquina tem maior patinamento e com isso tu faz menos hectares por hora. Então, tu leva mais tempo para plantar a tua área. Tá? Então, a haste parece ser a maneira mais eficiente de romper essas camadas, porém, ela tem um custo maior. Né? O disco ondulado é um equipamento, né, que, embora seja um formato de disco, mas ele tem aquelas ondulações, isso dá maior área de contato, mas também tem um consumo energético maior. Né? Então, ele precisa de mais força para mim desenvolver potência nessa máquina. E o disco duplo, então, daí ele tem, né, por ser uma atuação um pouco mais direta no solo, né, menos ar, então ele rompe, ele exige menos força de tração. Tá?
Eu posso utilizar um disco ondulado, um disco corrugado, que também chamo, né, um disco duplo, em áreas, então, que a gente chama áreas mais grosseiras, né, com teores de areia maior, tá? Que ele vai conseguir romper de maneira bem eficiente. Agora, se eu trabalhar com solos muito pesados, que eu tenho aí 70%, 80% de argila, né, com uma umidade um pouco mais alta, aí então realmente a haste passa a ser mais eficiente, né? O pessoal da Embrapa Passo Fundo aí tem um trabalho, há bastante tempo eles vêm trabalhando, né? O pesquisador o Denardin, o Lemansky, né? Que mostram, então, né, que a haste sulcadora, ela rompe essas camadas e, além disso, então, quando ela passa, o solo, ele meio que vibra, ele se mexe. E essa movimentação do solo facilita, então, para que no futuro se desenvolva raízes, né? Porque o solo era macio e quando eu rompo essa camada, fica ali uma parte, uma fissura, né, nesse solo, e aí, então, as plantas vão ter mais capacidade de suprir aí, principalmente no começo, né, que a planta é muito pequenininha, ela precisa de romper logo essas camadas aí compactadas. Então, assim, resumindo, né, em solos mais arenosos, eu posso usar o disco, né? Em solos mais argilosos, aí a preferência tem que ser por haste, sabendo que o teu custo financeiro, teu desgaste é maior uma haste comparado com um disco. E aí, se a professora Amanda também pode complementar, né, essa compactação ou esse talvez, né, da compactação em área de integração lavoura-pecuária, né? Que aí, às vezes, também forma uma camada mais superficial que eu consigo romper com esse equipamento. Uhum. Exatamente, essas áreas de... A gente tem vários trabalhos, inclusive alguns de longo prazo, experimentos em latossolo, completando 20 anos de duração, com integração lavoura-pecuária, e o que a gente observa todo ano, né, claro, com magnitudes diferentes, mas é a mesma coisa. Após o período de pastejo, que no nosso caso lá é no inverno, é a soja entrando no verão e no inverno a pecuária, a gente testa diferentes intensidades de pastejo, que a gente define pela altura de manejo do pasto. Quanto maior for a carga, maior é a compactação superficial, e a gente tem a compactação, porque a gente está colocando uma carga a mais ali, né, com o casco do boi, então a gente vai ter, a questão é, essa compactação, ela é prejudicial ou não? Né? E o que a gente vem observando ao longo dos anos é que, principalmente utilizando a haste, é mais do que suficiente para romper, porque é uma camada bem superficial que o casco do boi compacta, é diferente da compactação do maquinário agrícola, por exemplo, que tende a transferir essa compactação ocorrer mais em camadas subsuperficiais. Então, a própria semeadura da soja posterior, né, de um período hibernal com pastejo, com pecuária, sobretudo com a haste, já é suficiente para romper essa camadinha compactada e a soja se desenvolver como se desenvolve, produzindo o que produz numa área que não teve pastejo no inverno. Né? Mas, obviamente, isso com pastos bem manejados. Aí a gente tem, para pastos hibernais, algo entre 20 a 30 centímetros, manter, né, 20 a 30 centímetros ao longo de todo o ciclo de pastejo, essa altura de manejo do pasto. Né, pasto com 10 centímetros ou menos, aí a gente já começa a ter problemas não só de compactação, mas perda de carbono, erosão, então é a integração lavoura-pecuária mal manejada, né, que a gente chama. Eu acho que outra coisa importante, eu vi que bastante gente perguntou também sobre fósforo, né, quando a gente vai falar desses diferentes aí, tanto da haste, do disco, enfim, é a questão de construção também da fertilidade química, digamos, do solo, principalmente falando do fósforo, né? Porque o fósforo, a gente sabe, a gente teve experimentos aqui na estação experimental da URGS, teve um do professor Ibanor que durou 21 anos, num ar de solo, que como eu comentei para vocês antes, é um solo que tem até o horizonte superficial arenoso, ele tem poucos óxidos de ferro, que são os minerais do solo que mais absorvem especificamente o fósforo. Mas a gente ficou 21 anos aplicando fósforo a lanço, e esse fósforo não desceu.
Ele não desce, a gente fazia lá camadinha por camadinha coletando e não achava ele, não passa, nem chegou a 5 centímetros de profundidade, esse fósforo aplicado a luz. Num solo que tem uma baixa capacidade de absorção de fósforo, num solo arenoso. Então, tu imagina um latossolo, o que vai acontecer. Então, é muito importante que a gente consiga desenterrar esse fósforo. E nesse trabalho também a gente viu como o fósforo ele é um grande determinante, né, do crescimento das raízes. Onde o fósforo está no solo, a raiz tende a ir atrás, digamos assim. Né? E aí isso interfere também na própria eficiência de absorção de água das plantas. Porque se o fósforo está todo concentrado ali em cima, né, a gente vai ter essas raízes ficando ali em cima e a primeira camada que seca, a camada superficial, então a eficiência de absorção, de aproveitamento da água do solo dessa planta vai ser muito menor, muitas vezes nem tendo uma compactação, mas só pelo manejo da fertilidade, da adubação do fósforo. Então, essa escolha do disco ou da haste é também importante para a gente conseguir botar o fertilizante, principalmente o fosfatado, na linha, né, em camadas mais profundas. E aí, especialmente importante quando a gente ainda está naquela fase que a gente chama de construção da fertilidade do solo. A gente faz uma amostragem e recebe o laudo de análise do solo e interpreta lá, ainda está no muito baixo, no baixo ou no médio. Né? Não atingimos o teor crítico e não estamos ainda nas classes alto ou muito alto. É muito importante que a gente consiga, quanto mais enterrar esse fósforo, melhor. Né? E aí a escolha desses diferentes mecanismos também pode ser muito importante e determinante para o sucesso a longo prazo dessa área, inclusive.